Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal Shekinah Web. A mensagem da palavra de Deus para o seu coração se encontra no livro de Ageu, capítulo 1 da palavra do Senhor. A mensagem é Ageu, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, porque sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui a mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem do livro de Ageu fala acerca de um povo que estavam preocupados em arrumar suas casas, construir, podemos dizer, decorar suas casas. Eles trabalhavam e o que eles ganhavam só se preocupavam com coisas materiais, coisas que pertenciam a eles, coisas para eles e para a sua própria família, mas se esqueciam da casa de Deus. Quando Deus os abençoou, então se esqueceram de Deus, se esqueceram do Senhor, não o buscavam mais, e a casa de Deus, que precisava ser o templo, ser construído, eles se esqueceram, não cuidavam das coisas de Deus, porque a preocupação havia tomado conta deles, a preocupação com suas próprias coisas, o desejo de adquirir coisas para eles próprios, para a sua própria família. Isso causou impedimento, fez com que se esquecessem das coisas de Deus. E em nossos dias, muitos estão agindo da mesma forma, se esquecendo de buscar ao Senhor, se esquecendo de até mesmo se colocar na presença de Deus, colocando as coisas de Deus em último plano. Outros até se esqueceram, não se lembram mais das coisas de Deus. Tem o seu emprego, tem o seu salário e aí já não se preocupam mais. As coisas de Deus eles já esqueceram, porque estão dizendo: o tempo que eu tenha para trabalhar mais, quero ganhar mais para mim, para minha família. E as coisas de Deus, onde ficam? Se esqueceram, deixaram de lado. É assim que estava o povo no tempo do profeta Ageu, quando Deus falou com o profeta e disse: fala com o meu povo, porque eles só estavam trabalhando, pensando em adquirir bens próprios, bens para eles próprios e para a sua família. Mas onde estava aquele povo, um povo que tinha amor com as coisas de Deus, para então construir a casa de Deus? Eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Então Deus permitiu então que eles passassem por momentos difíceis, de dificuldade. Vieram as dificuldades. Relata esta mensagem
da palavra de Deus, que diz assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Eles começaram então a adquirir, e o que eles adquiriam, o que eles conseguiam por meio do seu trabalho, já passou a não dar mais para nada. Não conseguiam mais fazer nada em sua vida. Aquilo que planejavam para a sua vida, não conseguiam mais. Eles não conseguiam mais aquilo que desejavam, coisas materiais para eles e para a sua família. Deus permitiu isso para que se voltassem para Ele, que se lembrassem que existe um Deus que tem todo o poder, um Deus que queria deles o quê? Queria que eles o louvassem, o adorassem, estivessem na sua presença. Ele não estava requerendo muito do povo, como também não está requerendo muito de nós. Ele só quer que nós venhamos adorar o seu nome, glorificarmos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, tirarmos um tempo para estarmos na sua presença, para buscarmos a sua face. Quantos se esqueceram disso, colocando os bens materiais, a vida material, o trabalho na frente das coisas de Deus? Isso não agrada ao Senhor. As consequências vêm, não adianta, porque o homem muitas vezes pensa: se eu tenho bens materiais, tenho meu emprego, tenho saúde, pensa, eu tenho tudo. Mas quando Deus falta tudo. Muitos estão enganados. É necessário que Deus esteja na nossa vida. É necessário buscarmos a Deus, tirarmos um tempo para isso. Não é só trabalho, não são só os bens materiais, coisas terrenas que passam, mas precisamos buscar em primeiro lugar a Deus. Quando o povo, diz a palavra do Senhor, o profeta Ageu falou com eles: o que está acontecendo com vocês agora? Vocês estão trabalhando, mas não estão conseguindo fazer mais nada com o que vocês recebem. Deus está permitindo isso para que vocês se voltem para Ele, o reconheçam como Deus, tire um tempo para Ele, porque o tempo de Deus tem que ser em primeiro lugar, o principal na nossa vida. O tempo de Deus, nós não podemos, no tempo que é de Deus, colocarmos outras coisas, mas sim, o tempo reservado para o Senhor é para o Senhor. Então aquele povo se voltou para Deus. Eles reconheceram: nós falhamos, deixamos as coisas de Deus em último plano, só estávamos pensando em nós mesmos. Mas então, naquele momento, se consertaram, reconheceram que eles estavam pensando em seu próprio benefício e as coisas de Deus não buscavam mais. Então se voltaram para Deus, entenderam que era tempo de se voltar para Deus. E hoje também, nesta mensagem, Deus fala contigo, você que está acompanhando esse vídeo, essa mensagem da palavra de Deus. É tempo de se voltar para Deus. Antes você não estava tirando um tempo para Deus, se antes você não estava reservando um tempo para Deus, agora hoje pare para refletir. O que tem acontecido é no mundo todo. O mundo todo, podemos dizer assim, tem sido geral isso. O mundo parou por causa dessa pandemia. E muitos agora estão em casa. Se não estivesse aí, você não estava ouvindo essa mensagem. Muitos estão em casa agora ouvindo essa palavra. E Deus está falando contigo. Deus permitiu isso também para o homem, para o ser humano se voltar para Ele. Muitos estavam dentro da igreja, templo, edifício, mas não estavam com o coração voltado para Deus, com o tempo reservado para Deus. Estavam lá, mas o coração em outras coisas. Outros diziam: não tenho tempo para buscar a Deus. Mas agora, em meio a esta grande, podemos dizer, crise, quantos que estão dizendo: eu preciso buscar a Deus, e voltaram a buscar ao Senhor mais do que antes.
Deus tem permitido isso para que o seu povo, não só a igreja do Senhor na terra, mas que outros também se voltem para Ele. Ele tem permitido isso para que outros também o busquem e saiba que precisamos buscá-lo. Não podemos deixar em último plano as coisas de Deus, mas sim que as coisas de Deus na nossa vida estejam em primeiro plano. Peço para você que está aí ouvindo essa mensagem, ouviu essa mensagem da palavra de Deus, esta mensagem para que você possa meditar nela, não só ouvir agora e depois se esquecer, mas para meditar nessa mensagem. Também peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outros também recebam esta mensagem da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7. Diz a mensagem do Senhor que Ageu incentivou o povo a construir a casa do Senhor. Ele incentivou, falou com o povo para que se voltassem para Deus. E hoje eu falo também para você, se volte para Deus enquanto há tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.